Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 9 de novembro, a Igreja celebra piedosamente a dedicação da Basílica de Latrão, uma festa muito bonita na vida da Igreja, porque recorda esta basílica que desde os primeiros séculos da vida cristã tornou-se assim um refúgio para todos os fiéis batizados. Esta basílica é um dos primeiros templos em que os cristãos puderam erguer depois da época das perseguições. Foi consagrada ainda pelo Papa Silvestre no dia 9 de novembro do ano 324. E a festa que antes estava reservada apenas para a cidade e diocese de Roma passou a ser também ampliada e por isso celebrada também em toda a igreja, em todo o mundo. Esta festa, por conta desta igreja, conhecida como Igreja Mãe e Cabeça de todas as igrejas, a partir de Roma e assim para o mundo, é desde esta igreja que o Papa muitas vezes concede a indulgência com a bênção Urbis et Orbis, da cidade, Urbis para o orbe da terra, como sinal, pois, então, de unidade, de amor, com a cátedra de Pedro, que está nesta basílica. E por isso, então, ao recordar a história desta basílica, recordamos, pois, a nossa história também, que nos faz, assim, uma vez que celebramos o batismo, começar uma história também com nosso Senhor. O Evangelho, por sua vez, um Evangelho muito particular do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Jesus estava em Jerusalém, numa festa, se aproximava a festa da Páscoa, a festa religiosa mais importante do povo no Antigo Testamento, que já era uma espécie de prefiguração da Páscoa cristã. E dentro desse contexto, o Senhor estava em Jerusalém, vendo que a festa estava aglomerando uma grande quantidade de gente, também com isso muitos vendedores que abasteciam as necessidades dos peregrinos, mas que infelizmente cometiam uma série de abusos. E Jesus ali estando, querendo também cumprir o que se previa pela lei de Deus, pôde observar que desde aquele lugar havia um excesso, uma infidelidade. E em nome da lei, muitos se aproveitavam, até porque a lei de Israel obrigava a todos de oferecer como sacrifício na festa da Páscoa
ou um boi ou uma ovelha, quando mais rico, ou duas rolinhas ou 2 pombinhos, quando mais pobre. E além disso, devia pagar cada ano, a cada período, acima dos 20 anos, um meio ciclo, que equivalia a uma espécie de pagamento para o templo, moedas, enfim, tudo isso estava dentro desse contexto do templo. E como, claro, naturalmente, por ser Páscoa, o próprio templo estava mais movimentado, e com isso, então, naturalmente, se enchia de vendedores, de cambistas, e as consequências são estas que o Evangelho mesmo demonstra: ruído, gente falando alto, sujeira dos animais. E os profetas, Zacarias especialmente, já tinha de algum modo denunciado tudo isso, mas foi necessário que o Senhor fosse ao templo, recordando o que está no livro dos Salmos: o zelo pela minha casa me devora. E assim então o Senhor vai ali resolver aquela contenda, tomando na mão um chicote e tendo assim então que usar de disciplina para poder organizar aquele mau comportamento. O comportamento, pois, e a expressão de Jesus expulsando os vendedores do templo manifestam claramente quem ele é. Ele é o Messias. E esta autoridade, aqui por meio até de uma certa violência, foi necessária para ficar assim evidente que o Senhor é o Senhor do templo e que Ele pode, deve e exige de nós um cuidado para com as coisas sagradas. Nas palavras que o Senhor pronuncia, na sua atitude, que ficará ainda mais evidente na sua ressurreição, nós podemos hoje pedir ao Senhor, então, a graça de realmente também nós nos comportarmos melhor no templo, de termos aquele cuidado e a certeza. O Senhor também está hoje presente de uma maneira muito mais sublime e elevada, porque afinal encontra-se nos sacrários, encontra-se na igreja, nas nossas igrejas espalhadas pelos bairros, pelas paróquias, pelas cidades. E devemos então também ter esta certeza: o Senhor está ali presente e Ele pede-nos também esse gesto de piedade, esse gesto de cuidado, de ternura. Sejamos assim amorosos, atenciosos e piedosos dentro dos templos, hoje muito agradecidos por esta grande basílica, a Basílica de Latrão, desde onde o Papa governa o mundo, desde onde também nos abençoa. Deus te abençoe.